Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos. Aqui a gente só fala sobre prática trabalhista. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre um aspecto muito importante, né, da área trabalhista quando a gente está elaborando uma petição inicial. Eu comento isso na nossa formação, que você deve e pode, né, fazer o pedido de cautelar de arresto na petição inicial. No entanto, a gente tem que entender quais são os limites, né, dos pedidos de bloqueio logo numa petição inicial, exatamente para a gente não ficar frustrado em eventual indeferimento. Tranquilo? Vou dar, por exemplo, aqui, esse aqui é um nosso aluno, né, na nossa formação em advocacia trabalhista, que a gente auxilia, né, os advogados diariamente, no nosso grupo e etc e tal. Eu, pessoalmente, respondi ao nosso aluno, que trata sobre esse tema, e eu estou fazendo um vídeo sobre esse tema. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui na dúvida dele. Colegas, qual é a hipótese, né, ou fundamento para pedir o bloqueio de valores já na inicial? Porque uma vez constatado que a empresa não está no endereço indicado no cartão do CNPJ, na verdade, o endereço indicado no cartão do CNPJ é de uma casa simples e habitação de família, que nada tem a ver com a relação processual. Então ele falou assim: ah, será que só por não estar esse endereço eu poderia pedir o bloqueio? Pedir, todo mundo pode pedir tudo, né? Mas a plausibilidade do direito, para você conseguir um bloqueio logo na petição inicial, precisa de alguns elementos. Tranquilo? Primeiro é sobre o que se está discutindo. Por quê? Porque quando a gente está falando sobre verbas mais habituais, imagine que ele tem no TRCT, mas ele não recebeu nada. Imagine que a empresa tem emitido o TRCT, mas nunca transferiu, então ele consegue juntar, ou ele juntou alguma print, alguma coisa demonstrando que não foi pago as verbas rescisórias, né? Foi demitido e não pagou as verbas rescisórias. Então tá aqui tá o direito está latente, né? Que é devido a esse direito, e é um direito elementar na área trabalhista, que são as suas verbas rescisórias. Tranquilo? Então, primeiro sobre a matéria, né? A gente precisa entender que para o juiz deferir, precisa ter um direito muito latente, que geralmente só são verbas rescisórias. Na minha prática trabalhista, eu tenho visto que somente quando a gente fala de verbas rescisórias, FGTS, guias de seguro, e quando realmente, né, o reclamante foi demitido. Agora, quando a gente está falando de rescisão direta, aí já tem um grau de controvérsia maior, é muito difícil o juiz deferir em sede de inicial esse bloqueio. Tá, mas então não podemos só olhar pelo aspecto da matéria. Porque a gente pode pedir, né, se a gente tiver outros indícios. Só que esse indício, né, que o advogado está colocando aqui, ele pode ser mais um dos indícios plausíveis. Mas nada obsta, né, de ter elementos muito mais fortes, tranquilo? Então imagine que nessa hipótese que eu dei aqui, a empresa realmente demitiu o cara. Tem o WhatsApp, tem o TRCT, às vezes a empresa entrega o TRCT, mas não paga o cara, tá entendendo? Então tem elementos muito fortes que demonstram, né, a fumaça do bom direito, exatamente que dá uma maior plausibilidade, né? Não só isso, né? Então, os requisitos, né? Esse aqui é o famoso cautelar de arresto. Então, para você pedir, no final das contas, o bloqueio logo na petição inicial, o que eu recomendo? Principalmente nessas ações que são muito mais simples, né? De verba rescisória, guia de seguro, FGTS, é, e etc. Multa do FGTS, multa 467, 477. E precisa ter esses outros elementos, né? Que demonstrem que a empresa realmente não quer pagar ou não pagou. Existe, né, uma plausibilidade muito maior. Existem também alguns casos, né, quando acontece essa mesma coisa, mas a empresa também está demonstrando que não está pagando outros funcionários. Então você consegue, por exemplo, ação de outras ações, informações, né, de outras ações sobre o mesmo tema, alguma notícia de que a empresa está deixando de pagar os funcionários, alguma ação do Ministério Público do Trabalho acerca do tema. Enfim, a gente tem que demonstrar para o juiz, né, tanto a fumaça do bom direito quanto o perigo pela demora. Então, a fumaça do bom direito é a plausibilidade desse direito, né, está sendo violado, e o perigo da demora é de não ter mais esse dinheiro se demorar muito, né? Nada impede do dinheiro e as questões ficarem puramente bloqueados e guardados dentro do processo até uma sentença definitiva, mas pelo menos para ter a garantia, né, que vai ter o seu direito atendido. Tranquilo? Mas na formação a gente aborda um tópico específico sobre cautelar de arresto, que eu dou exemplos práticos de processo e elementos, né, que o advogado pode incluir na sua petição para conseguir, né, maior chance de deferimento de bloqueios logo na inicial.
Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de verificar nossa formação para a gente auxiliar você pessoalmente nas suas ações. É o primeiro link da descrição. Tranquilo? É só isso. Valeu e falou!